Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse webinar, cujo tema é Meios de Pagamento no Food Service. Foi promovido pelo Instituto Food Service Brasil. Nos próximos momentos, nós vamos debater com o setor de Food Service, deve aproveitar as novas formas de pagamento que estão chegando no mercado, como o Pix, e preparar ofertas interessantes para o consumidor. Meu nome é Arnaldo Blasques, sou cofundador da OmniRoots, uma empresa do Grupo Gouveia, e já faço convite para que você acompanhe diariamente as principais notícias do mercado de food service do Brasil e no mundo pelo portal Foodbiz. Agora nós vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Maiariano, assessora do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil, e integra o time que foi responsável pela implantação do Pix e ainda está sendo responsável, né, Mayara, por todo o trabalho que ainda vai ter do Pix, a gente vai discutir isso bastante hoje, tá? As boas-vindas também para João Bibar, superintendente de negócios da Pede Pronto, plataforma de pedidos de refeição da Alelo. Bem-vindo, João. Boas-vindas também ao nosso mediador do webinar de hoje, Gustavo Bruneto, Head de Inovação da Arista, que será o mediador deste debate. Boa tarde, Gustavo. Olá, boa tarde, João, boa tarde, Mayara, tudo bem? Boa tarde, pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, Mayara, boa tarde, Arnaldo, boa tarde, Gustavo, um prazer estar aqui com vocês falando sobre meio de pagamento no Food Service hoje. Legal. Bom, pessoal, acho que a ideia aqui é realmente bater um papo com vocês, né, para discutir um pouco dessas novidades que são os meios de pagamento, principalmente o impacto deles para o food service. Assim, acho que para começar a conversa, com o aquecimento nosso aqui, queria conversar com a Mayara, pegar um pouco do ponto de vista dela, quando a gente fala de... Hoje nós estamos vivendo uma situação no mundo que sem precedentes, com impactos muito grandes econômicos para todos os setores, principalmente para o food service. Mas antes de a gente falar do food service, eu queria entender só qual o impacto dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje na implementação, na adoção do Pix, que é uma coisa nova para o mercado brasileiro. Se você puder comentar um pouco como está sendo esse processo? Gustavo, então, a gente começou esse desenvolvimento do Pix, né, dos pagamentos instantâneos aqui no Brasil, muito antes, num cenário que ninguém imaginava que a gente já está vivendo esse contexto de pandemia há tanto tempo já, né? Mas certamente o Pix veio nesse momento em que um pagamento sem contato veio muito a calhar, né? Porque a gente, com a pandemia, precisa ter aí muitos cuidados de higiene. Então, o Pix ele foi lançado justamente, já tinha ali um tempo de pandemia, e então foi mais uma opção de um meio de pagamento eletrônico e um meio de pagamento sem contato, em que a pessoa faz o pagamento usando o próprio telefone celular. Então, traz aí esse aspecto de segurança adicional para os usuários, né? E certamente por a gente estar nesse contexto, isso acarretou até uma adoção bastante rápida do Pix, né, por parte da população e também das empresas. Mayara, você tem assim, alguns números que você pode passar para a gente ter ideia dessa evolução de percentual, números de transações, enfim, quantificar isso um pouco para a gente? Tá, eu peguei alguns números aqui bem frescos, né, recentes, então até 30 de abril a gente já teve aí no acumulado mais de 1.550 bilhões de transações, né, então em menos de 6 meses, né, a gente lançou dia 16 de novembro, então até abril já com 1,5 bilhão de transações, que representaram ali um volume financeiro de mais de 1,1 trilhão de reais, né. Fora isso, já em janeiro, com menos de 3 meses de lançado, a quantidade de Pix já superou TED e DOC somados. E agora, mais recente, em abril, não só TED e DOC somados, mas também cheque e boletos, né? Então, a adoção foi realmente bastante rápida. Se a gente compara até com a experiência internacional, a gente vê que essa curva de adoção do Pix ela foi
realmente bastante expressiva, né? E é interessante que ali, num primeiro momento, teve uma adoção bastante rápida de transações entre pessoas, né? Ali, principalmente de transferência, até porque a pessoa já tendo ali a conta, ela já conseguiria fazer e receber um Pix de forma muito fácil. E a adoção das empresas está vindo numa crescente também bastante exponencial. Então, a taxa de crescimento em média aqui de 2021 das transações pessoa para empresa está em mais de 57,5%. Então, a gente vê que o mercado também, as empresas, os comércios estão ali se movimentando para já conseguirem receber também com Pix. Muito legal, muito legal. Mayara, e a última coisa aqui, acho que na verdade hoje a gente tem, então, muitas empresas já cadastradas e o número de usuários muito grande. E, assim, não sei se vocês têm essa leitura, uma estratificação de como o food service, o que o food service representa desse total de transações, como está isso, olhando um pouco para o nosso negócio. Se vocês têm esse corte, consegue passar algumas informações para a gente com relação a isso. A gente ainda não está fazendo essas análises assim, setoriais, a gente tem alguns números mais ali de microempreendedores individuais, a gente ainda está trabalhando aí num refinamento da análise desse uso, né? Então a gente está agora olhando bastante a natureza da transação, né? Se é para governo, se é entre pessoa, empresa, mas a gente já sabe que aí das chaves Pix cadastradas, né? A gente tem um universo aí de mais de 237 milhões de chaves já cadastradas. Lembrando que cada pessoa física pode ter por conta até 5 chaves e cada pessoa jurídica pode ter por conta até 20 chaves, né? E aí, então, se a gente fala de usuários únicos, a gente tem mais de 83 milhões e meio de pessoas físicas e 5 milhões e meio de pessoas jurídicas. Então, a gente vê que ainda temos um volume de pessoas, né, físicas com chaves cadastradas ainda bastante maior do que as empresas, mas esse número das empresas, não só envolvendo transações, mas as chaves também cadastradas, tem crescendo aí bastante rápido. Arnaldo, assim, acho que qual, na sua visão, cara, como que você acha que as lojas, cadeias de redes do food service têm que se preparar? O que esse cara precisa fazer de diferente para estar pronto para atender os consumidores com Pix, com meios de pagamentos diferentes? Até essa pergunta acho que vale para vocês dois, né? Para a Mayara, para o Arnaldo, enfim, um bate-bola de vocês. O que eu queria até pontuar, né, com a Mayara é que a gente percebeu e a gente sabia disso, né? Estava no projeto desde 2018, esse projeto é de 2018, de maio de 2018, que iniciou lá com os grupos de trabalho, eu estive presente em algum desses grupos, e o que a gente sabia que era assim, primeiro ia atender muito o público pessoa física, então ele foi imediato, ele entrou no público que estava, e a pandemia, né, que você estava perguntando, ajudou muito isso, porque pessoas que não tinham familiaridade com mobile tiveram e acabaram usando o Pix para fazer outras coisas. Meus filhos só usam Pix hoje, então passa um Pix, faz um Pix e está tudo certo. Tá? Eu acho que isso atendeu todas as expectativas do Banco Central, pelo que a gente vinha falando, de colocar ferramentas de meios de pagamento simples na mão dos clientes. Os bancos trabalharam em cima disso, mas existe ainda, né, um obstáculo, que é você aceitar o Pix lá no checkout. Por quê? Porque hoje o cartão ele é mais rápido, né? Se você for ver, você põe o cartão lá ou só aproximação, o Pix você tem que ler o QR Code através de um aplicativo do banco. Então, eu acho que o que eu gostaria de saber da Mayara é assim, você acredita que com o Pix Saque, a partir do semestre que vem, a gente vai ter uma entrada mais forte no varejo para ele poder aceitar o Pix como uma ferramenta, como um ferramental de pagamento lá, e se existe algum pensamento do Banco Central de homologar empresas que facilitariam a conciliação do Pix junto aos lojistas, principalmente do food service, que é uma coisa que tem que ser muito rápida. Se vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido. Eu acho que essa adoção pelo varejo, né,
certamente o saque chegando, né? O Pix Saque e o Pix Troco chegando é um atrativo a mais, né? Um serviço a mais que o estabelecimento vai poder ofertar, mas eu acho que só o fato de poder receber com Pix, já, vamos dizer assim, já é um atrativo suficiente, porque ele recebe o dinheiro na hora, né? Não tem aquele que esperar aqueles dias ali da questão dos recebíveis de cartões, e também se você conseguir, hoje a gente fez até uma pesquisa antes do contexto da pandemia, né? Mas que mostrava ali que 77% dos gastos das pessoas ainda eram em dinheiro em espécie, né? Então, se você conseguir converter essa receita ali do dinheiro em espécie também para um recebimento com Pix, você já facilita muito, já traz questões de segurança adicional. Eu acho que o gargalo maior para os estabelecimentos, ao meu ver, que ainda não adotaram, né? E eu hoje, as poucas vezes que eu estou saindo de casa, mas só aqui no comércio aqui próximo da minha casa, estou contente que todo o comércio aqui da minha rua já está aceitando Pix com QR Code, e aí em diferentes formatos, né? Um ali com uma plaquinha no balcão, o outro gerando na maquininha do cartão, o outro gerando num monitor ali automatizado. Então, a gente sabe que tem diversas formas de implementar. Eu acho que algumas barreiras, a primeira é a própria informação, né? Então, por isso, eventos como esse são muito importantes. Eu acho que na hora que o empresário ali colocar na ponta do lápis, né, o que ele economiza recebendo com o Pix e a facilidade que o Pix traz, né, as questões de segurança que proporciona, eu acho que o próprio empresário vai querer logo, os que ainda não estão aceitando com o Pix, passar a aceitar Pix, e não só aceitar, né, estimular que seus clientes paguem com Pix, porque no final das contas quem escolhe não é o empresário, é o cliente, né? E a outra questão é o sistema de automação. E aí, o sistema de automação, né, para os negócios que contam ali com sistemas de vendas, ele precisa ter o Pix ali integrado à sua solução. E aí o Banco Central tentou atuar para catalisar o desenvolvimento dessas soluções. Então, ao longo de 2020, a gente fez diversos eventos para esse público, eventos com o mercado, um contato estreito com a FRAC, né, que é a Associação de Automação Comercial, e manteve aí contatos bilaterais também com players relevantes do mercado, para que a gente pudesse fomentar o desenvolvimento dessas soluções, para que os software houses também preparassem ali os seus sistemas para integrar o Pix, e hoje a gente vê que muitos já estão preparados, né? É claro que o Pix Saque chegando é uma nova implementação ali que é simples, né? Para quem já está aceitando com o Pix, para o estabelecimento em si vai ser praticamente transparente, mas o software ali no meio, né? Se gera ali por um QR Code dinâmico, ele precisa se adequar para gerar também esse QR de saque ou de troco. Então, eu acredito que o principal elo aí são esses dois, né? O próprio empresário demandar e o sistema tá pronto para oferecer ali para o cliente. E só uma questão, né, que eu acho que deve ser colocada, assim, o Pix Saque e o Pix Troco vão fazer, outra modalidade de necessidade do varejo. O varejo muitas vezes fecha o caixa no final do dia, com um monte de dinheiro, tem que depositar esse dinheiro no banco, ou ele tem que chamar um carro forte para depositar. Com o saque, ele vai fazer a transferência do dinheiro para as pessoas e de uma maneira que o dinheiro já vai entrar na conta dele. Então, eu acho que é um produto que tem um diferencial para o comércio gigantesco. Então, a minha opinião é que quando chegar o segundo semestre com o Pix Saque e o Pix Troco, o Pix vai ser imediatamente colocado no comércio sem nenhuma barreira, na minha opinião. Nossa expectativa está bastante positiva também, a gente tem conversado com representantes aí do varejo, né? E a ideia é bem essa, né? É uma relação de ganha-ganha. Então, para o usuário que hoje tem pouca disponibilidade ali de oferta de serviço de saque, né, principalmente em algumas regiões do Brasil, principalmente clientes de instituições digitais, vão ter uma capilaridade ali muito maior, né, com esse serviço, e, por outro lado, o empreendedor, o empresário, ele vai ter essa gestão ali do dinheiro em espécie muito mais otimizada, porque não vai precisar fazer sangria de caixa ao longo do dia, né? Ficar com aqueles altos volumes aí, como você falou, precisando de, às vezes, até carro forte, com o próprio fluxo ali da demanda dos clientes por saque, vai conseguir equilibrar ali o volume financeiro disponível, né? Então, a gente acredita que vai ser realmente um ganha-ganha para todos os lados, né? E ainda aumentando a competição no sistema financeiro.
Com certeza. Muito legal. Bom, deixa eu chamar o João aqui, fazer uma pergunta para ele, na verdade, e até começar um pouco como a gente falou com a Mayara sobre o efeito de pandemia. Ela fala do Pix vindo como uma questão de redução de contato, né, na forma de pagamento. E os cartões de benefício, como eles eram no passado, enfim, o ticket, depois os cartões de crédito, e agora você tem os aplicativos entrando com uma força muito grande. João, fala um pouquinho para a gente como que está sendo essa transformação, de uma forma de pagamento que era a física, com o cartão, para hoje o cartão de benefício, né? Para hoje com a entrada dos aplicativos e como está sendo essa mudança, ao seu ver, e o efeito da pandemia sobre essa mudança também. Você pode comentar um pouco para a gente sobre isso? Claro, Gustavo. O que a gente tem percebido, né, é que a pandemia nos empurrou aí para uma nova forma de usar os meios de pagamentos, né? Então, o digital aumentou muito aqui. E quando a gente olha para esse contexto, né, a gente vê, de fato, uma necessidade da utilização do digital nos últimos tempos, mas a gente também tem que entender que a gente não está completamente transformado, o setor ainda não está completamente transformado. Então, existe sim uma convivência entre o físico e o digital, né? E eu acho que o que está por detrás disso de fato, como a Mayara bem falou aqui, né, muito da comunicação. A adoção ela vem quando a gente começa a falar de temas como o digital e de mostrar o quanto que isso pode trazer benefícios para ambos os lados, né? Tanto da cadeia de restaurantes quanto também dos consumidores. Mas eu vou dar aqui trazer para vocês aqui um caso que a gente viveu na Alelo, né? Para vocês entenderem um pouquinho da dimensão que se torna uma adoção de uma nova tecnologia, né? Então, hoje a Alelo tem em torno de 8 milhões de consumidores que possuem um cartão, seja ele de alimentação ou refeição. E antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um aplicativo, né, onde cada consumidor ele poderia consultar saldo, enfim, um ecossistema de benefícios ali, né? Eventualmente ele ganhava algum desconto, alguma promoção, enfim. Então ele tinha ali acesso não só ao saldo, mas também a outras funções. E a gente falou, poxa, super interessante, né? Isso vai ser adotado para 100% da base de consumidores aqui, ou seja, 8 milhões de pessoas vão ter esse aplicativo instalado. Porém, a gente se deparou com uma realidade um pouquinho diferente, ou seja, nem todo mundo conseguiu baixar o aplicativo. E a gente foi entender o porquê, né? Então a gente pesquisou ali, a gente traz muito o cliente no centro, né? E a gente foi entender os motivos, e muitos deles não conseguiam ter espaço suficiente para colocar ali mais um app, né? Então, a gente olhou e falou, poxa, né, a gente tem que atender esse público que hoje não tem essa disponibilidade. E foi aí que a gente desenvolveu a nossa solução por WhatsApp. Então, os mesmos serviços que estão disponíveis no app hoje, você também tem um canal de comunicação via WhatsApp, para consultar saldo, enfim, para desbloqueio de senha. Então, a gente vem adequando o uso, né, dos serviços Alelo de acordo com a necessidade do cliente. Esse é o nosso foco, dado que com esses 8 milhões aí de consumidores, a gente tem quase que todas as praças do país cobertas, né? Então, e a gente sabe que o país tem dimensões continentais e existe realidades que são bem diferentes, né? Então, eu acredito muito nessa convivência do físico com o digital, né? Óbvio que o efeito da pandemia acabou acelerando o digital, mas eu ainda acredito que existem que essas duas formas vão conviver por algum tempo aqui ainda, tá? João, o que eu queria entender um pouco é assim, o que a gente percebeu é que os aplicativos de food, né? Então, a gente está falando iFood e todos os outros aplicativos, rapidamente tiveram que se adaptar, porque eles aceitavam muitos cartões de crédito, né? E os vouchers, eles não entraram na mesma velocidade. O trabalho que a Alelo fez, pelo que eu conheço, né? O trabalho que a Alelo fez foi um trabalho de, muito rapidamente,
colocar isso dentro desses aplicativos. Qual foi o desafio que vocês tiveram para pegar a tecnologia que vocês tinham? Porque, assim, a tecnologia de um iFood, ele nasceu já tecnológico, né? A Alelo, ela nasceu lá da mudança do voucher de papel, né? A Alelo foi uma tecnologia, uma startup lá atrás, que tirou as pessoas daquele voucher de papel, eu estou falando coisas aqui que a Mayara acho que nunca viu, mas tudo bem, e trouxe para um cartão, né? Essa mudança, vocês foram muito rápidos. Como é que foi essa jornada para vocês entrarem nos aplicativos? Legal, boa pergunta aqui, Arnaldo. A gente de fato fez essa virada rápida, mas eu queria destacar aqui dois principais aspectos, né? E aí, de novo, eu vou tocar aqui que são dois dos nossos pilares, né? O cliente e tecnologia. Então, tecnologia é o core da Alelo hoje, né? Então, a tecnologia está presente em todas as decisões estratégicas e ela é utilizada como habilitador para melhorar a experiência de cliente e a experiência do próprio negócio, a gente poder disponibilizar produtos e serviços de forma que respondam às demandas de mercado. Então, essa virada foi uma virada bem rápida sistemicamente, porém, a gente se deparou com uma série de surpresas no segmento de food service, porque a transformação digital ainda não está presente em todos os restaurantes, em toda a cadeia do food service, né? Existem momentos diferentes dessa adesão e mesmo dessa abordagem de transformação digital. E a gente sabe que a integração de uma plataforma de pedidos, ela altera a dinâmica operacional do estabelecimento. Então, a pandemia trouxe um sofrimento muito grande no ponto de vista, né, da adesão dos serviços de plataforma e de pedidos, porque mexeu com o core do estabelecimento, né? Então, muitas vezes o estabelecimento teve que se deparou com alterações de cardápio. Então, os hábitos de consumo de um pedido são diferentes do hábito de consumo de uma refeição dentro do próprio ambiente, né? Eventualmente, as automações, então, foram necessárias integrações sistêmicas dentro do restaurante, apesar de disponibilizar o pagamento com os cartões Alelo, por exemplo, aos consumidores. A gente sabe que a forma de recebimento dos pedidos, a dinâmica de separação, ajuste de cardápio, rotina operacional, enfim, então tudo isso foi um turbilhão na vida dos donos de estabelecimentos comerciais durante esse período de tempo, que tiveram que rapidamente adaptar os seus negócios com uma questão de sobrevivência, né? Então, a virada tecnológica ela acabou sendo rápida, mas as adequações do setor, e aí, obviamente, né, por ser um setor tão grande, tão importante para a nossa economia, acabaram tendo um efeito, talvez um efeito de arrasto, né? Então, isso durou um pouco mais, até que todo mundo entendesse as novas dinâmicas e até que a gente pudesse conseguir ali ter alguns serviços quase que básicos, né? Que a gente contava sempre, e no momento de pandemia isso ficou de uma forma diferente, né? Então, muito dos nossos próprios hábitos de consumo mudou muito durante a pandemia aqui. Mas a Alelo, Arnaldo, ela fez mais do que isso, né? Ela integrou, de fato, rapidamente com as plataformas de pedidos, mas em outubro do ano passado, de 2020, a Alelo comprou uma startup com esse fim, né? Que é o Pede Pronto. Então, a Alelo também oferece os serviços agora de pagamento dentro do restaurante, através de aplicativo, e também oferece o serviço de delivery com o Pede Pronto, tá? Então a gente entendeu que essa dinâmica que mudou aqui durante a pandemia, essa dinâmica de consumo que foi alterada, a gente entende que ela não volta mais para o mesmo lugar de antes da pandemia, né? A gente entende que ainda vamos ter reflexos ali com relação aos impactos da pandemia no hábito de consumo, principalmente do food service, tá? Tá. Porque é importante a gente entender, né, quais são os próximos passos, porque é uma evolução, né? O mercado de voucher é um mercado que ele é totalmente regulado de uma forma diferente, né? O PAT ainda está lá regulando todo o processo, é um arranjo fechado. Por exemplo, eu tinha na minha cabeça que eu poderia, por exemplo, usar o saldo do PAX, do PAT,
para fazer um Pix, por exemplo, mas isso talvez não seja possível nesse primeiro momento. Vocês têm alguma coisa além dessa questão de que vocês compraram uma fintech que faz esse processo dos pedidos? Tem alguma coisa nova que vocês estão olhando, que vocês possam falar, para que o varejo, para que o food service possa ter mais uma ferramenta, porque vocês são originadores de receita, né? Vocês são originadores de dinheiro. Vocês vendem para as empresas que vendem para os seus funcionários e isso traz o dinheiro para dentro dos restaurantes. Alguma coisa nova que vocês estão pensando nesse quesito? Aí, Arnaldo, a gente vai para... a gente volta um pouquinho ao assunto aqui e fala de benefício, né? Vamos lembrar que a utilização do Alelo Refeição e do Alelo Alimentação, ela está dentro de um contexto de benefícios, né? São benefícios que as empresas dão para os trabalhadores, né? E o que a gente tem visto aqui é uma mudança radical, né, nesse ambiente de benefícios, né? Então, a gente vê o consumidor, a gente vê os colaboradores das empresas demandando muito por flexibilidade, né? Então, poxa, como é que eu faço para usar os meus benefícios de forma mais flexíveis, né? E aí é que vem o contexto um pouco de amplificação dos benefícios para o trabalhador, né? Então, antigamente, a gente entendia que os benefícios ali eram uma forma de retenção até dos trabalhadores, né? Então, tinha um mote muito específico. Hoje em dia, o benefício acaba sendo um fator de diferenciação, né? Então, a Alelo traz, vem trazendo aqui, olhando justamente por essa demanda dos consumidores, a gente tem usado um conceito de rede múltipla, né? Que é mais do que os supermercados e restaurantes, e a gente tem olhado para cada vez mais farmácias, livrarias. Então, a gente lançou recentemente um cartão chamado Alelo Tudo, onde você consegue, com um único cartão, consumir em diversas redes, né? O que facilita demais a jornada do consumidor. Além disso, obviamente, a gente tem investido bastante em tecnologias de capturas digitais, ou seja, para que dê cada vez mais amplitude de consumo para esses funcionários que recebem esses benefícios. Então, a gente deve lançar aí, até o final desse semestre, aqui, mais 2 modalidades de captura que vão certamente ajudar bastante tanto o setor de food service quanto os demais setores onde os benefícios levam esse fluxo, esse volume e certamente são bastante importantes também para a economia. Se tivesse um produto que vocês pudessem agilizar o fechamento de caixa, a hora que está ali no food service, que é o que é mais necessário, que ele conseguisse fazer a coisa muito rápido, seria ótimo para a indústria. A gente agradeceria muito aí. A grande dor hoje do caixa, né, quando você passa ali, é você ter fila, né? Você tem que tirar aquela fila, você tem que fazer um pagamento rápido, seguro, garantido, mas você tem que tirar a fila Então, assim, eu acho que tem muito desenvolvimento ainda para fazer nos vouchers, eu acho que vocês são ponta de desenvolvimento, mas tem muita coisa ainda para fazer. Eu acho que tem bastante história ainda para contar. O Pede Pronto resolve isso, viu, Arnaldo? Depois eu te conto um pouco mais dos detalhes. Eu já usei, acho que 1 ou 2 vezes, ainda quando não era da Alelo, mas é interessante. Eu acho que eu posso até puxar esse gancho aí, Arnaldo, que você falou do fechamento de caixa ali, né, de evitar fila, porque eu acho que nisso o Pix, como ele é hoje, né, ele já traz muitas possibilidades, porque aí, como eu falei, né, para você fazer o pagamento ali com o Pix, o cliente ele usa o próprio celular dele, né? E hoje a gente sai de casa sem, às vezes, a carteira, mas não sai sem o celular. Então, eu acho que abriu uma fronteira aí enorme para a indústria do food service pensar em novos modelos aí de checkout, né? Modelos que você não precisa ter um caixa único, de você ter ali o QR Code, né? Para que o próprio cliente da mesa já possa pagar, o totem de pagamento, enfim, aquelas dispositivos ali na própria mesa, né, eletrônicos. Então, você traz aí um universo muito grande de possibilidades para otimizar a força de trabalho, né, de não deixar também ali onerando muito os garçons com esse leve trás ali do fechamento, né, de confere ali os pagamentos, o troco, e você possibilita ali esse checkout sem fila de uma forma bastante inovadora, né? Então, a gente vê que tem novas possibilidades.
E hoje, então, ali você podendo pagar com QR Code e já no radar aí da agenda evolutiva, já para esse ano, o pagamento por aproximação com o Pix também, né? Que está previsto aí para o final desse ano e que, então, traz ainda mais fluidez para sanar essa dor aí desse recebimento. E o Banco Central está fazendo os produtos e botando a indústria de meio de pagamento para correr, né? Porque assim, a gente tem que também colocar os produtos de meio de pagamento que são concorrentes, né? No certo sentido, o cartão de crédito não vai acabar, o cartão de débito não vai acabar, mas a gente vai desenvolvendo coisas juntos. Eu acho que o mercado... O que a gente tem que fazer sempre pensar eu tenho que levar os melhores produtos para o varejo. O varejo necessita disso, ele necessita de facilidade. Eu acho que Pix chegou para facilitar. Quando a Alelo foi montada, facilitou muito a vida, era tudo em papel. A Alelo foi o primeiro cartão que saiu como cartão mesmo. Então, assim, eu acho que são pontas, né, de desenvolvimento muito importantes. Acho que o Banco Central fez um trabalho muito importante, a Alelo, no seu tempo, também fez. Só comentar um ponto aqui, que eu acho que é importante ter um gancho aqui, que tinha um presidente da Alelo que usava muito essa frase, né? E eu acho que é bacana para a gente refletir aqui no setor de food service, né? Que é tomar cuidado para a gente não digitizar ao invés de digitalizar, né? O que a Mayara acabou de falar aqui é que são novas formas de se fazer, né? Então, eventualmente, com a tecnologia, a gente talvez não tenha os mesmos processos padrão, né, ou processos padrões dentro do estabelecimento, né? Então, eu acho que vale aqui um pouco da reflexão, né, do o quanto que essa onda de pagamentos digitais não pode alterar a dinâmica e aí trazendo benefícios para o estabelecimento, né? Como às vezes, poxa, eventualmente eu tiro alguém do caixa, dado que eu estou digitalizando o pagamento, e coloco mais alguém no salão para atender o meu cliente, né? Eventualmente eu desaloco despesa de um lugar e consigo investir em outro, né? Como, por exemplo, melhorar minha cozinha, né? Então, eu acho que essa reflexão aqui é muito importante, tá? E eu acho que não só essa mudança operacional ali, né? Porque aí você consegue ali para um check-out mais efetivo ali, mais rápido, né? Mais ágil. Você consegue otimizar a alocação da mão de obra, você consegue repensar os negócios, os processos ali da sua operação, você evita filas, então gera uma rotatividade maior ali dos clientes, então isso pode, ali no limite, aumentar muito a sua receita, né? Então, eu acho que você mexe aqui numa ponta e acaba tendo um efeito cascata muito positivo aí para o negócio, que realmente se atentar para novas possibilidades, né? Legal. O que eu brinco é assim, né? Eu espero até meia hora por um prato no restaurante, né? Mas se a conta demorar 5 minutos, eu gostaria que o pagamento fosse invisível, né? Que eu fosse embora e eu pudesse estar pago. Porque ele não tem paciência, ninguém tem paciência para esperar uma conta. Você espera a comida porque você vai comer alguma coisa, você vai beber alguma coisa do seu agrado. Mas o pagamento tem que ser muito rápido. Eu acho que vocês estão no caminho certo mesmo. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Eu tenho Gustavo? uma pergunta aqui para jogar e ouvir um pouco o ponto de vista de vocês três, na verdade, que vocês são os especialistas aqui. O João falou em flexibilização de benefícios, né, benefícios flexíveis, falou que passa, de uma certa forma, pela personalização do uso, né, desses benefícios. A Mayara falou um pouco de o uso de tecnologia para redução de processos, otimização mais rápido. Isso são coisas que eles podem não estar implementadas de uma forma efetiva hoje, pronta, mas é um negócio que assim, o caminho está trilhado, vai acontecer daqui a pouco, né? Se não é agora, é daqui a pouco. Assim, até onde tudo isso pode chegar quando a gente fala de meios de pagamento do consumidor final? Porque pensando que o IFB ele tem os 3 elos da cadeia, né? A gente tem o operador do food service, o IFB ele representa também os distribuidores que abastecem essa cadeia, e você tem as indústrias, que são os produtores de insumos. Pensando assim, não o que a gente tem hoje, mas lá na frente, toda essa facilidade de caminho de pagamento, até onde a gente pode chegar? Assim, a provocação aqui, é possível eu, consumidor, ir pagar no caixa uma coisa que eu dou no estabelecimento que eu estou consumindo e a indústria está recebendo lá automaticamente? Assim, podemos chegar nesse, ou é muito longe? Isso, como vocês veem? Enfim, uma provocação aqui, pensamento bola de cristal, para a gente discutir um pouco.
Quem quer começar? Eu tenho umas ideias. Eu posso começar, então, já primeiras damas aqui, né? Eu acho Com que, certeza. assim, o Pix, ele te possibilita um pagamento em 10 segundos, né? Então, se você vincula ali um pagamento ou um processo e automatiza aí todas essas pontas da cadeia, você consegue fazer esse pagamento fluir muito rapidamente, né? A gente começando agora aí na interseção com o Open Banking, que tem os iniciadores de transações de pagamentos, também te abre aí um universo de possibilidades gigantes. Então, a gente estava brincando aqui, falando que no futuro eu quero que a minha própria geladeira seja inteligente, ela já veja que acabou, sei lá, determinada coisa, e a própria geladeira já inicia a compra, já paga e já vai vir entrega automática, né? Aquele modelo bem assim, automatizar tudo para facilitar a sua vida e você gastar seu tempo com outras coisas, né? Então, eu acho que a gente pode sonhar alto porque os meios para isso já estão aí, né? Então, é a questão da gente colocar a criatividade, a indústria aí dessa automação, da tecnologia também se movimentar para prover esses serviços, né? Olha, o meu ponto de vista aqui, Gustavo, eu acho que a gente, certamente nos últimos anos aqui, as tecnologias que chegaram ajudaram muito a que a gente, ajudaram como habilitadores de novas formas de meio de pagamento, né? Então, acho que isso tem trazido inúmeros benefícios, né? Mas eu não consigo aqui só olhar para a tecnologia, né? Eu sempre tento olhar do ponto de vista do caso de uso, né? Porque eu acho que hoje em dia a tecnologia não é mais um limitador, né? Pelo contrário, ela é um habilitador, né? Então, eu acho que a evolução dos meios de pagamento vai até onde o consumidor, o cliente, desejar, sabe? Eu acho que tem muito disso aqui, um pouco dessa visão muito forte, né? A gente tinha meios de pagamentos digitais antes da pandemia, mas a situação que a gente viveu nos empurrou de novo, né, para a utilização de serviços como o de pagamentos digitais. Então, assim, eu acredito muito na convivência de muitos tipos de meios de pagamento, né? É isso que eu, pelo menos é isso que eu vislumbro, assim, né? Eu acho que, de novo, as formas mais, talvez aqui, menos digitais, elas não vão deixar de existir, né? E a amplitude vai cada vez mais aumentar, né? Cada vez mais a gente vai conseguir segmentar as formas de utilizar os meios de pagamento, tá? Legal. O que eu vou falar para você é uma coisa que ainda vai dar uns bons anos de desenvolvimento, mas a minha visão pelo lado de quem está comprando, é o pagamento invisível, né? É aquele que te identifica quando você entra num lugar e simplesmente faz o pagamento, você autorizou. Exemplo, vou entrar em determinado estabelecimento, eu vou fazer determinado pedido, quando ele me visualiza, eu autorizo ele fazer aquele pagamento. E a segunda coisa que a indústria vai se beneficiar muito com a indústria de meio a indústria de food vai se beneficiar com a indústria de meio de pagamento, na minha opinião, é o split de pagamento. Então, quando o Arnaldo estiver pagando num restaurante, por exemplo, pedaço daquele dinheiro vai para o meu fornecedor A, pedaço para o fornecedor B, e a tributação acaba sendo nas pontas, ou seja, eu indico como estabelecimento quais os meus fornecedores eu quero que paguem com aquela transação de cartão, de Pix e etc. Eu faço o split de pagamento. Então, eu vou ainda trabalhar bastante para que isso aconteça, porque isso vai fazer uma abertura de controle de pagamento muito mais fácil, porque hoje, assim, o restaurante recebe o dinheiro da Alelo, aí ele vai lá e paga o seu fornecedor, e aí o fornecedor paga para o outro fornecedor. Então, na hora que a gente conseguir integrar meios de pagamentos, splitando transação dentro da cadeia de valor todo, cada um fica com o seu pedaço da sua margem de lucro. Isso vai ser o que eu acho que vai acontecer em alguns anos. Legal. Talvez antes do Tem que muito você trabalho pela imagina, frente. hein, Arnaldo? Ó, já estamos Sim, tendo eu um sei. spoiler que o Banco Central está trabalhando para isso, hein, Amanda? Para viabilizar para a gente, ó. Né? Tá no nosso radar. O Pix foi lançado em 2020, mas nós estamos trabalhando no Pix desde 2018, né? A gente está lá, viagem para a China, viagem para Israel, tem um trabalho grande antes das coisas. Então, o que eu estou falando para você é que eu acredito na tecnologia dos meios de pagamento fazendo desta forma. Pagamentos invisíveis
e distribuição na cadeia para que todo mundo fique acertado. E isso é o que vai acontecer, na minha opinião. Muito legal, muito promissor e vai mudar muito o que a gente conhece hoje como fluxos de pagamentos, cobranças, indústrias, clientes, fornecedores. Isso muda tudo o jogo, né? Do jeito que ele é jogado hoje. E é um super desafio para todo mundo. Como a gente vai jogar esse novo jogo, dessas novas regras? Mas que, por outro lado, assim, traz muita dinâmica e produtividade para todo o segmento, né? Para toda a cadeia de uma forma geral. Muito legal. A gente tem uma grande vantagem no Brasil, que é assim, todos os meios de pagamentos aqui estão na mão de gente muito séria, né? Você tem um Banco Central envolvido nisso, fazendo uma câmara de compensação específica, você tem uma Alelo que pertence a grandes bancos, que está aí há mais de 20 anos no mercado. As empresas todas são muito sérias e muito reguladas, né? Não existe, você pega países como a China, por exemplo, que você tem 2 tipos de meio de pagamento, são privados, apesar de estar dentro de uma cultura de governo mais fechado, mas você não tem muita concorrência, não. Aqui todo mundo tem que brigar, o negócio aqui, e tudo é regulado. Então, nós temos um sistema de meios de pagamento, sejam eles meios de pagamentos através de vales de alimentação e refeição, que são os vales, ou através de cartão de crédito, ou PIX, ou cartão de débito, muito regulado e muito uniforme, né? Todos os processos funcionam muito bem. O que vai acontecer daqui por diante nós vamos começar a prestar mais serviços para o varejo. O varejo vai receber mais serviços da indústria de meio de pagamento. Muito legal. Pegando um gancho com o que você falou, Arnaldo, dessa questão da concorrência aqui, né, nesse mercado de meio de pagamento no Brasil, e a atuação do Banco Central vem sendo bastante efetiva nessa questão para promover a concorrência, isso resulta ali em melhores condições para os usuários, né? Então, a gente vê aí uma mudança já no mercado de cartões que aconteceu, né? Então, antes a gente tinha ali basicamente um duopólio, e hoje a gente tem aí uma infinidade de oferta no mercado, com soluções ali de nicho, né, especializadas. Então, tem o que o presidente do Banco Central normalmente fala, né, é uma fatia menor de um bolo muito maior, né, para cada empresa. Então, eu acredito também, como foi comentado, né, que tem a convivência de várias formas diferentes, tem mercado para todo mundo, e é importante o empreendedor também se atentar para que esse novo cenário, né? Que hoje a gente tem aí um nível de concorrência muito grande. No próprio Pix, já são mais de 747 instituições que podem ofertar o Pix ali. Então, é importante que o empresário, ele, né, já pode ter conta ali em 1, 2, 5 bancos, até porque antes tinha isso, né? Não tinha o Pix, então ficava abrindo contas em vários bancos para fugir aí das tarifas. Então, hoje com o Pix você tem aí essa facilidade, você tem um nível de concorrência alto e você tem formas de precificação diferentes. Então, a gente tem visto aí que esse processo de formação de preço em relação ao Pix, né, o que as instituições estão cobrando para os empresários ali receberem com o Pix, ela tem sido bastante variada, e tem desde bancos digitais oferecendo aí gratuidade total, apesar da possibilidade de tarifar para empresas, e outros que estão oferecendo ali um valor percentual da transação, com um valor mínimo, um valor máximo, enfim. Então, tem múltiplos modelos, a gente vê que teve ali um movimento também grande de isenções ali por um certo período de tempo, pelo lançamento. Então, os empresários eles têm que também ver ali, pesquisar, né, ver que agora não estão mais ali com um escopo de 5, 6 instituições, tem uma infinidade, então pesquisem para ver o que faz mais sentido para o seu negócio, não só em relação às tarifas ou eventuais isenções, mas também em relação aos serviços agregados que são oferecidos, né? O que para a sua empresa é importante, se é automação, se tem ali a oferta da API Pix, enfim. Então, é importante essa conscientização aí por parte de quem está ali na ponta. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Adorei conversar com vocês, Maiara, João, Arnaldo. Acho que agora, como fechamento, queria ouvir um pouco da visão de vocês e até um recado que vocês queiram passar para o nosso público, os operadores de food service, o pessoal da cadeia de distribuição que atende esse canal e também a indústria, né? Queria que vocês falassem um comentário para eles e o nosso tchau.
Obrigado pelo papo, foi uma delícia. Adorei estar aqui conversando com vocês hoje. Como ponto final, né? A minha ideia é assim, a indústria de meio de pagamento, e aí a gente engloba Banco Central, porque está dentro desse processo, toda a indústria de meio de pagamento, ela está muito focada para atender os dois grandes públicos, que é a pessoa física que tem os seus produtos para pagar e a pessoa jurídica, que é quem está recebendo. Então, assim, a nossa meta no final do dia sempre é o seguinte: atendi esses dois clientes estão bem atendidos, né? Produtos que não atendem bem o cliente, que não trazem para o cliente uma vantagem, eles vão ficar no meio do caminho, né? E o Pix, ele dá a possibilidade, da maneira que ele foi feito, por exemplo, de que muitas empresas participem de uma coisa grande, mas fazendo investimentos até pequenos, como a Mayara disse, tem 700 empresas que se cadastraram e estão homologadas para fazer, elas estão dividindo o bolo e todo mundo está participando da festa. Então, cada vez mais isso vai acontecer. Na área de voucher, na área de meio de pagamento para refeição e alimentação, a mesma coisa. A Alelo veio fazer um trabalho de disseminação desse produto, né? Muitas empresas que não tinham, muitas vezes empresas pequenas, né? Eu vejo empresas pequenas, eu sou uma empresa de consultoria, eu tenho um Alelo na minha carteira, ou seja, antigamente você tinha que ter uma empresa muito grande. Então, essa diversificação e levar para o público, para a mão do público, meios de pagamentos eficientes, eu acho que é a nossa briga todo dia, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. A indústria de meio de pagamento tem essa função. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre meios de pagamento no food service. A gente sabe que esse setor de alimentação é um setor bastante importante na economia brasileira, então a gente quer facilitar a vida aí desse setor, oferecendo o Pix como mais uma solução que vem trazer aí uma disponibilidade imediata dos recursos, vem trazer aí um processo de fechamento bastante facilitado. Você pode implementar o recebimento com o Pix ali de diversas formas, né? Com QR Code estático, com QR Code dinâmico. Aí na nossa agenda evolutiva vai vir o Pix por aproximação. Então fiquem atentos, quem ainda não recebe com o Pix, passem, né, vejam aí a sua integração com o seu sistema para também usufruir dessa novidade. E na nossa agenda evolutiva também, no segundo semestre, vai vir o Pix Saque e o Pix Troco, e a gente está com a consulta pública aberta agora, até o dia 9 de junho, então todo mundo está convidado a contribuir ali com sugestões em relação às regras de como vão funcionar essas duas funcionalidades novas. Obrigada mais uma vez a todos. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês durante esse tempo discutindo aqui questões tão relevantes, né, do mercado e ver essa rápida evolução. E, de fato, a Alelo e Pede Pronto estão aqui para auxiliar essa cadeia tão rica e tão importante para a economia do nosso país, tanto do ponto de vista do estabelecimento comercial, quanto do ponto de vista do consumidor, né? Eu não tenho dúvida que a gente aprendeu muito, né, durante essa pandemia e que esse setor, além de crescer, vai evoluir muito nos próximos anos. Então, fica aqui a minha mensagem final de agradecimento, não só por esse evento, mas acho que por todo mundo que trabalha em prol desse segmento que é tão importante para a gente. Obrigado. Chegamos na parte final desse evento do Food Service Brasil de hoje. Agradeço muito a participação dos nossos convidados, Mayara Iano, assessora do Banco Central e responsável pela implantação do Pix. Gostaria de agradecer também João Bibar, superintendente de negócios do Pede Pronto, plataforma de pedidos de refeição da Alelo. Muito obrigado, João. E o nosso mediador, Gustavo Bruneto, Head de Inovação da Arista. Muito obrigado a todos. Boa noite.